Falar de pressão arterial pode parecer uma coisa super complexa, né? Mas vamos simplificar. Pense nisso aqui como um guia prático, em que a gente vai seguir o caminho do sangue, desde a bomba, que é o coração, até a gente entender aqueles números que aparecem no aparelho de pressão. A ideia é descomplicar de vez como tudo isso funciona. Então, vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com o motor do corpo. Depois, vamos ver como a pressão se comporta dentro dos vasos. Em seguida, a gente entende o que afeta essa pressão no nosso dia a dia e, por fim, como decifrar os números da medição. Bom, para começar, o foco é total no coração. E a chave para a gente entender a força dele é um conceito chamado débito cardíaco. É basicamente a principal medida de performance do coração. Então, o que é esse tal de débito cardíaco? De forma bem simples, é o volume total de sangue que o coração consegue bombear para a nossa circulação a cada minuto. É como se fosse a vazão da nossa bomba principal. E para ter uma ideia do que isso significa, um adulto em repouso bombeia mais ou menos 5 litros de sangue por minuto. Isso é incrível, porque quer dizer que praticamente todo o sangue do corpo dá uma volta completa passando pelo coração a cada 60 segundos. Tá, mas como é que se chega nesse número? A fórmula é até bem simples, olha só. É só multiplicar a frequência cardíaca, ou seja, os batimentos por minuto, pelo volume sistólico. E o que seria esse volume sistólico? É a quantidade de sangue que o coração empurra para fora a cada batida. Essa imagem mostra isso perfeitamente. Em diástole, o ventrículo está cheio. Depois que ele contrai, na sístole, ele esvazia uma parte. O volume sistólico é justamente essa quantidade de sangue que saiu. E todo esse mecanismo é regido por um princípio fundamental da fisiologia, a lei de Frank-Starling. O que ela diz em bom português? Que quanto mais o músculo do coração se estica quando se enche de sangue, com mais força ele vai contrair. É igualzinho a um elástico. Quanto mais a gente estica, mais forte ele volta. O ponto crucial aqui é que dois fatores principais regulam esse volume. A gente tem a pré-carga, que é esse estiramento do ventrículo quando ele está se enchendo, e a pós-carga, que é a resistência que o coração precisa vencer para conseguir mandar o sangue para frente. Beleza, vamos em frente. Agora que o sangue já saiu do coração, o que acontece com ele lá nos vasos sanguíneos? É aqui que o conceito de resistência entra em cena. A pressão sanguínea ou pressão arterial nada mais é do que a força que esse sangue todo faz contra a parede das artérias. E essa força é gerada, em primeiro lugar, por aquela contração poderosa dos ventrículos que a gente acabou de ver. Mas aí fica a pergunta: o que causa essa resistência? Aquela tal de pós-carga que a gente falou? De onde vem essa força contrária que o coração precisa superar a cada batida? Para entender isso, tem uma analogia ótima, a da mangueira de jardim. Pensa só, se a gente aperta a ponta da mangueira, a água sai com muito mais pressão, certo? Nos nossos vasos é a mesma coisa. Quando ele se fecha um pouquinho, a pressão lá dentro sobe na hora. No nosso corpo, essa resistência depende, basicamente, de duas coisas. Primeiro, do calibre dos vasos, ou seja, se eles estão mais abertos ou mais fechados. E segundo, da viscosidade do sangue, o quão grosso ele está. E olhando para essa tabela, a gente percebe algo muito interessante. A pressão não é igual em todo o sistema. Ela vai caindo e caindo muito, conforme o sangue se afasta do coração. E sabe onde acontece a maior queda? Justamente nas arteríolas. São esses vasinhos que funcionam como as torneiras do sistema, controlando a resistência. Agora vamos conectar toda essa mecânica com o nosso dia a dia, ou seja, o que na nossa rotina pode de fato controlar ou alterar a nossa pressão arterial. Lembra da pré-carga e da pós-carga? Pois é, elas são diretamente influenciadas por coisas como o volume total de sangue que a gente tem no corpo, que é a volemia, e também pela contração ou relaxamento dos vasos, que é o que define a resistência. E como isso se aplica na vida real? Simples. Um dia de muito calor ou um exercício pesado podem levar à desidratação, o que diminui o volume de sangue. Uma situação de estresse libera adrenalina, que fecha os vasos e aumenta a resistência. Até uma coisa boba, como se deitar depois de ficar muito tempo em pé, já muda o retorno de sangue para o coração. Claro que o nosso corpo não fica só assistindo a tudo isso. Ele tem um sistema de resposta super rápido chamado barorreflexo. Existem sensores de pressão, os barorreceptores, que percebem qualquer alteração, mandam um sinal para o cérebro e em segundos o sistema nervoso já ajusta os batimentos e os vasos para corrigir a pressão. É um ajuste fino e constante. E toda essa fisiologia nos leva ao passo final, que é o mais prático de todos: medir
e, principalmente, entender os números que aparecem no aparelho de pressão. Essas aqui são as ferramentas clássicas para medir aquela força toda que a gente conversou. Elas nos dão dois números: a pressão sistólica, que é a pressão máxima durante a batida do coração, e a diastólica, que é a pressão mínima no intervalo entre as batidas. E aqui a gente chega no ponto-chave. Esta é a classificação oficial da pressão arterial. Ela vai desde o nível considerado normal até uma crise hipertensiva. Saber em qual dessas faixas os números se encaixam é simplesmente fundamental para a saúde. No fim das contas, essa jornada que a gente fez do bombeamento do coração até a resistência lá nos vasos mostra que existe toda uma engenharia por trás de dois simples números. Com essa mecânica toda mais clara, fica ainda mais óbvia a importância de conhecer e monitorar esses valores, não é mesmo?